A graça e a paz da parte de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Batista de Jerusalém. Agora em 2021, nós estamos dando continuidade à nossa EBD, de forma virtual, em virtude da pandemia. E eu gostaria de aproveitar inicialmente para desejar um feliz ano novo em Cristo Jesus para a nossa amada igreja. Que seja um ano que a nossa igreja esteja na presença de nosso Deus, de muito serviço ao Senhor, que estejamos dedicando os nossos dons e talentos na obra. Enfim, que seja um ano de muita paz para toda a nossa igreja. Meus irmãos, eu tenho seguindo, a orientação do Espírito Santo de Deus, as nossas EBDs, se os irmãos forem observar, estão muito direcionadas a reflexões, a questões espirituais. Conversamos já bastante sobre confiança em Deus, aprender a descansar no Senhor, sobre paz. E hoje o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é um tema que fala muito ao meu coração e que acho importante, é buscando o equilíbrio. Como ter uma vida equilibrada. Não só em 2021, mas até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos ter uma vida equilibrada? E, irmãos, tem determinadas questões que têm incomodado a humanidade, ainda mais nesse período de pandemia, que as pessoas ficam mais reflexivas, mais voltadas para si, para o que está acontecendo, que para nós cristãos que conhecemos, já o Senhor Jesus Cristo, são perguntas que nós já encontramos a resposta através do Senhor Jesus, sendo Ele o centro de nossas vidas. Mas essas questões têm incomodado muitas pessoas e têm dado origem, na sua ausência de resposta, a uma série de inquietações. Qual o sentido da vida? O que nos move? O que é que nos motiva? O que é que nos preenche? Qual é a fonte de nossos pensamentos? O que é que tem motivado os nossos pensamentos? Onde está o nosso coração? O que é felicidade? Se nós nos consideramos felizes? Enfim, essas são perguntas que realmente têm norteado aí a humanidade. E nesse início de ano, ainda em pandemia, ainda nessas incertezas de vacina, de como é que vai ser o ano, essas perguntas parecem fazer muito sentido, sobretudo para quem ainda não conhece o Senhor Jesus. E elas sinalizam também, para quem já conhece o Senhor Jesus, necessidades espirituais a serem preenchidas. Se essas perguntas, se a resposta a essas perguntas elas não estão muito claras em nossas vidas, isso sinaliza que existem brechas, existem questões espirituais ainda a serem preenchidas, a serem amadurecidas em nossas vidas. E aí, meus irmãos, conversamos já sobre isso em outras EBDs, só para contextualizar aqui, para lembrar, nós já estudamos aqui que nós estamos vivendo na sociedade do pecado. Estamos vivendo numa sociedade hedonista, ou seja, as pessoas vivem em busca de prazer, em busca de atender ao que elas entendem que são os seus desejos, suas vontades. Agora, é um paradoxo dessa nossa sociedade. A mesma sociedade que é caracterizada como hedonista, ou seja, que vive em função do prazer, é a mesma sociedade que traz números alarmantes de depressão e de suicídio. É a mesma sociedade em que a gente percebe a quantidade de pessoas angustiadas, tristes, amarguradas, infelizes, com a sensação de incompletude. E é nesse contexto que nós vamos estudar. Sabe por quê, meus irmãos? Há um vazio no coração do homem, há um vazio existencial que somente pode ser preenchido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Nós que conhecemos a Cristo temos esse privilégio, nós entendemos isso, que esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E, meus irmãos, temos que lembrar que o que o Senhor quer de nós é que nós estabeleçamos com Ele um relacionamento íntimo, profundo, mas esse vazio existencial que nós temos, nós que conhecemos a Cristo, identificamos que há esse vazio e reconhecemos que é o Espírito Santo que o preenche. Mas imagine as pessoas lá de fora que não conhecem a Cristo, que sentem esse vazio porque ele é característico do ser humano, mas não entendem o que é e não conseguem perceber como podem preenchê-lo. Então o homem sente esse vazio, ele percebe que falta alguma coisa, ele não conhece a Cristo, e aí está a razão de inúmeras tragédias da humanidade, como a infelicidade, a angústia, a solidão. Vale frisar, meus irmãos, que a origem desse vazio, dessa separação de Deus com o homem, foi a inserção do pecado na humanidade. Já estudamos isso aqui também. Através
da interferência do inimigo que se voltou contra Deus, a inserção do pecado da humanidade. Daí que houve essa separação do homem com Deus, porque esse não foi o plano original de Deus para nós. E nesse afastamento surge esse vazio existencial em nossos corações. Ocorre que ao sentir esse vazio, a pessoa que não conhece a Cristo e não preenchê-lo, a humanidade tem depositado a sua esperança de preencher esse vazio, que ele nem sabe o que em outras vertentes, em outras conquistas, como sucesso profissional, a formação de uma família, desenvolvimento intelectual, dinheiro, fama. É fácil, quando a gente percebe isso, entender por que estamos numa sociedade tão consumista. Porque também as pessoas depositam no consumo. Ah, não, quando eu conquistar tal coisa, quando eu conseguir comprar aquilo, quando eu conseguir tal realização, eu vou conseguir me sentir pleno, vou conseguir me sentir realizado. Porque a pessoa nem sabe entender que vazio é esse e como é que ela pode preenchê-lo. Meus irmãos, o Mestre Jesus ensinou: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6, 33. O Senhor Jesus deve ser o centro de nossas vidas, a primícia de nossa busca, para que o Espírito Santo, recebido quando confessamos o Senhor, Jesus como nosso Salvador, nos preenche e nos guie. Não é, meus irmãos, que a gente não possa almejar sucesso profissional, formação de uma família? Claro que sim. A questão é que essas coisas não podem ser o centro de nossas vidas. A gente não pode depositar esperança que essas questões preencham o nosso vazio existencial. Elas derivam justamente da nossa busca ao Senhor. A palavra de Deus, no Evangelho de João 7,38, fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, a gente tem que fazer aqui uma explicação, uma distinção. Quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente conhece o Senhor Jesus, quando a gente confessa o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, ou seja, quando nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. É um ato único, na conversão. Nesse momento, nós somos batizados com o Espírito Santo. E aí, meu irmão, estou falando de uma conversão genuína. Se ao falar isso, isso te causa estranheza, vale a reflexão sobre a conversão genuína em Cristo. A pessoa que realmente teve a sua experiência espiritual marcante e se converteu. Ali ela recebeu o Espírito Santo. Ali ela foi batizada com o Espírito Santo. Ali a nossa essência é modificada e nós redirecionamos o nosso ser. Um exemplo que eu gosto muito de trazer para falar sobre isso é Paulo. O exemplo de Paulo. Vamos lembrar que ele foi educado aos pés de Gamaliel, ele perseguia os do caminho, né, os seguidores do Senhor Jesus. Ele estava indo para Damasco com cartas em mãos para continuar perseguindo os do caminho, e ele achava que estava certo. Ele achava que estava servindo a Deus, porque ele estava convencido. Ele foi preparado para isso. Mas quando ele tem a sua experiência espiritual marcante, quando ele conhece o Senhor Jesus, tudo muda. A sua essência muda e ao invés de perseguir os do caminho, ele passa a pregar o Senhor Jesus. Quando conhecemos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. A diferença, meus irmãos, é que a cada dia nós temos que buscar o nosso processo de santificação e buscar que o Espírito Santo nos encha. Na conversão, recebemos o Espírito Santo, mas a cada dia temos que buscar, permitir, implorar que o Espírito Santo nos encha para que a gente possa crescer espiritualmente e servir melhor. A gente pode fazer um paralelo com a salvação e o galardão. A salvação ocorre pela fé, quando a gente confessa o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas, quando nós temos a visão do reino e aplicamos os nossos dons e talentos na obra, decorrentes de uma vida espiritual cheia do Espírito Santo, ocorre o galardão. Percebe? É um paralelo que a gente pode fazer. Meus irmãos, só um parêntese sobre o que nós falamos aqui do vazio existencial. Como as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus não identificam, né, o que seria esse vazio existencial e correm atrás de outras questões, como se essas questões fossem te trazer a felicidade, o que ocorre normalmente é o seguinte: quando a pessoa não conquista aquilo que ela almejou, ela acha que a sua infelicidade, a sua tristeza, o seu insucesso, a sua angústia é porque não conquistou. Mas quando ela conquista, e ela pode até passar um tempo sendo ludibriada por aquela falsa alegria, por aquela conquista, mas depois isso passa.
quando ela conquista e continua sentindo aquela incompletude, normalmente ela perde o norte. Porque, meus irmãos, esse é um vazio existencial, como dizia o nosso saudoso pastor Carlos Antônio, que é um espaço reservado para o nosso Deus em nossas vidas, que só pode ser preenchido por nosso Deus. Somente a conversão em Cristo, o preenchimento do Espírito Santo em nossas vidas, que trará essa completude, essa realização, o preenchimento desse vazio. O Senhor Jesus, lá em Mateus 13:44, nos ensina que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que quando conhecemos a Cristo, a nossa vida é transformada. Os nossos sonhos mudam. Um tesouro que a gente não conhecia, que a gente descobriu, realmente modifica toda a nossa vida. E aí, meus irmãos, a gente descobre, na verdade, sensações indescritíveis que decorrem desse preenchimento desse vazio espiritual. O prazer em estudar a palavra, o conforto de ter um momento especial com Deus, né, de adoração, de meditação diário, aquelas conversas íntimas, sinceras, aqueles momentos profundos que nós temos com o nosso Senhor. Enfim, a gente descobre um novo relacionamento decorrente dessa nova vida. Lembremos também, meus irmãos, que o Espírito Santo não invade os nossos corações, não é uma característica dele. Ele não ocupa, ele bate a porta e aguarda. Está lá, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Nós é que temos que abrir a porta para o Espírito Santo de Deus. Na conversão para recebê-lo e no processo de santificação para que estejamos cheios do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, esse cenário de vida transformada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, que tem o Senhor Jesus como centro, traz equilíbrio para a nossa vida e hierarquia ao grau de importância de cada anseio. Eu vou explicar. Porque agora nós enxergamos a verdade, o sentido da vida, o que é que nos faz feliz. Quando eu falo de hierarquia, meus irmãos, é nós realmente entendermos o que é que vale a pena, o que é que importa em nossa vida, decorrente do Senhor Jesus como centro. Nós vamos passar a dar o valor necessário e importância para a família, que é esse lindo projeto, esse lindo presente de Deus para a humanidade, onde tudo começa. Aí a gente realmente começa a não entender as pessoas que mergulham no trabalho, em vícios, em outros afazeres, em outros prazeres, sem dar a devida atenção, a devida importância, o devido amor à família. Né? Desfrutar do amor do esposo ou da esposa, dos filhos, dos pais, dos irmãos, desfrutar da relação familiar. Quando a gente está em espírito, quando a gente está dedicando a nossa vida ao Senhor Jesus, nessa mudança de hierarquia do que realmente importa, a gente percebe a importância da família, a importância de fazer parte da igreja do Senhor, o Senhor Jesus como cabeça, né, como noivo, de nós passarmos agora a compor a igreja do Senhor. Enfim, a nossa vida e as coisas que nos preenchem ganham outra dimensão. O trabalho é importante? É, mas ele vai ganhar uma outra dimensão, que vinda do Senhor Jesus, decorre dessa relação com o Senhor Jesus, mas o trabalho não pode ser o centro das nossas vidas. O centro das nossas vidas é o Senhor Jesus. Né? A busca por um sucesso profissional decorre dessa relação com o Senhor Jesus, não é o centro de nossas vidas. Enfim, a gente redireciona aquilo que está à nossa volta por termos agora um conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, mais uma vez repito, não é que a gente não possa ter anseios, desejos, querer ter uma vida profissional, desenvolvimento intelectual, lazeres, passeios, viagens, não. A questão é que essas coisas não podem ser o centro de nossas vidas, porque o centro de nossas vidas é o Senhor Jesus. O que nos move passa a ser o Espírito Santo de Deus que nos preenche. Meus irmãos, essas coisas decorrem de uma busca prioritária ao Senhor Jesus, derivam da visão do reino. E aliás, meus irmãos, eu pergunto, e vale essa reflexão, vale a pena, depois que a gente tem essa profunda experiência espiritual com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, vale a pena fazermos alguma coisa sem a presença de Deus? Se pudéssemos, nós escolheríamos fazer algo sem Deus, valeria a pena? E a gente realmente entende o clamor de Moisés, né? Que se não for o Senhor acompanhando eles,
não valeria a pena seguir em frente. Depois que nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, não há nada que a gente queira fazer sem a presença do nosso Deus. E aí chegamos, meus irmãos, ao alvo dessa EBD, desse estudo de hoje, que é ter uma vida equilibrada. Esse itinerário leva uma vida equilibrada, né? E a gente pode ilustrar, você deve lembrar de alguém, de algum cristão, alguma pessoa próxima a você, uma pessoa que conhece a Cristo e que se parece com Jesus, que você entende aquela pessoa já como um crente maduro, aquela pessoa que parece saber viver, né? Que sabe confiar e descansar no Senhor independente das circunstâncias, aquela pessoa que é tranquila, serena, onde quer que esteja, no trabalho, na vizinhança, compreensivo com o próximo, capaz de entender a atitude do próximo, de separar o pecado do pecador, porque ele lembra o quanto o Senhor Jesus foi longânimo com ele quando ele estava ainda em pecado. Enfim, aquela pessoa que acaba servindo, né, vindo do Senhor Jesus, tendo o Senhor Jesus como nossa principal referência, acaba também sendo uma referência de maturidade espiritual. Como Paulo foi, a gente percebe isso em Paulo, independente das circunstâncias de estar solto ou preso, se é viver ou morrer, Paulo queria estar em Cristo Jesus evangelizando. Então, meus irmãos, a conclusão que a gente chega é que para termos uma vida equilibrada, para sermos equilibrados independente das circunstâncias, nós temos que ter uma vida santificada, ou seja, uma vida guiada pelo Espírito Santo, lastreada na palavra do Senhor. O equilíbrio decorre da minha busca ao Senhor. Na conversão eu já recebi o Espírito Santo, mas no processo diário de santificação eu busco estar cheio do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo de Deus passa a guiar as minhas ações, guiar os meus pensamentos, guiar as minhas atitudes. E o meu equilíbrio, a minha felicidade, a minha paz, independerá das circunstâncias. Claro, meus irmãos, que ninguém quer passar por dificuldades, mas elas vão acontecer, o Senhor Jesus nos disse isso. Mas independente das circunstâncias, eu terei uma vida equilibrada. Não serão as circunstâncias que vão motivar as minhas ações. O que motivará as minhas ações será o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, não é 2021 que vai te transformar. Já observaram como nessa época do ano as pessoas ficam canalizando para o lapso temporal a mudança? Não, em 2021 vai ser diferente. Não, 2021, como se 2021 fosse o dono de alguma coisa. O dono da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus. Não é 2021 que vai te transformar, é o Espírito Santo de Deus. Não deposite a sua esperança em pessoas, em coisas, em lapso temporal, o ano que mudou, em vacina. Não. Essas questões não vão dar o sentido à sua vida, não vão preencher esse vazio espiritual. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não teve a sua experiência com o Senhor Jesus, você que ainda não está na nossa igreja, busque essa experiência, né? Ouça a palavra do Senhor. Entenda que essa angústia que você sente, na verdade, é esse vazio espiritual que você não compreende. E que esse vazio existencial só pode ser preenchido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aí, quando você tiver o Senhor Jesus como centro, você vai conseguir dar a devida importância às outras questões. Entender que o Senhor Jesus é que é o centro. Então, busque as suas experiências espirituais, meus irmãos. Busque o Senhor diariamente, medite na palavra, ore, tenha sede da palavra, converse com Deus, ore. E entenda o poder da oração, que nós temos um Deus indescritível que nos ama incondicionalmente e que Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer cuidar de nós. O seu vazio existencial será preenchido em comunhão com o Senhor, desfrutando do que eu gosto de dizer que é a maior e melhor sensação que um homem pode desfrutar, né? Da paz do Senhor, da comunhão com o Senhor. Aí você vai realmente viver em paz e ter uma vida equilibrada. Creia, entregue seus problemas ao Senhor, confie nele, e eu desejo de todo o coração que o nosso Deus nos conceda um 2021 de muita paz em Cristo Jesus, de crescimento espiritual para a nossa amada Igreja Batista de Jerusalém. Meus irmãos, amo vocês e que Deus continue nos abençoando.